Olha que coisa essa notícia aqui. A esposa do Alexandre de Moraes assumiu um novo caso no STF defendendo o empresário Lucas Callas. Vamos entender quem é que é esse rapaz, o Lucas Callas, porque ele é muito próximo do Vorcaro, tá? E ele esteve na Venezuela junto com o Vorcaro para prospectar oportunidades de negócio na Venezuela, na época em que o Biden teria aliviado as sanções à Venezuela, você lembra disso? E daí foi bonitinho o Vorcaro e o Lucas Callas na Venezuela fazer negócio, a pedido de quem? Do governo Lula. E voltaram, tiveram reuniões no governo Lula para prestar conta da ajuda que eles fariam na Venezuela, o Vorcaro e o Lucas Callas. E agora o Lucas Callas, que está enrolado numa série de processos, está num processo com o Toffoli, no STF, exatamente, tá sendo investigado lá pelo Toffoli com uma série de irregularidades nas empresas de mineração. Ele não é da área de banco, é da área de mineração. E, de qualquer forma, está sendo investigado pelo Toffoli no STF e defendido pela esposa do Alexandre de Moraes. Olha que coisa, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, esse é o problema do Brasil, cara. Empresário de verdade, empresário que assume o risco, que vai lá, que faz as coisas e coisa e tal, que vende o produto do seu trabalho, é uma coisa linda, maravilhosa, é ótimo, né? Mas aqui no Brasil quase que não tem isso, cara. O que você vê em muitos lugares aqui no Brasil é um empresário que é puxa-saco de político, que vai lá no gabinete do Lula, que pede favor e não sei o que lá. Vira essa mescla, essa coisa misturada de governo e empresa privada, que acaba fazendo essa cagalhada toda, né? O Lula elogiou o Lucas Callas, elogiou, falou, não, porque eu gosto, eu conheço políticos quando eu vejo no olho, eu conheço bons empresários quando eu vejo no olho, que eles saem e não batem no governo. Ou seja, o Lucas Callas defende o governo Lula, meu amigo. É isso aí, juntinho do Vorcaro. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Diretório Central do Libertarianismo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, traz aqui a CNN pra gente a informação de que a esposa do Moraes assumiu um novo caso no STF. Ah, mas fica tranquilo, o caso não tá com o Alexandre de Moraes, não. Tá com o Toffoli. O Toffoli, o amiguinho do Alexandre de Moraes ali, ó, unha e carne, os dois enroladinhos ali no caso, né? E aqui, adivinha o que o Toffoli fez aqui, ó? Sigilo Supremo. Sobre Toffoli, ações contra a mineração ilegal em Minas tem futuro incerto. Tudo com sigilo, igualzinho o Toffoli fez no caso do Vorcaro. É sigilo, tudo sigiloso, não pode falar nada. Shhh, quietinho, né? Felizmente, o David Agape, aqui da investigação, né, fez uma reportagem muito interessante contando a história conjunta do Lucas Callas e do Vorcaro. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Esposa de Moraes assume novo caso no STF e defende o empresário Lucas Callas, tá? A advogada Viviane Barsi de Moraes, excelente advogada, super competente, pega uns contratos enormes de 129 milhões. Não sei de quanto é que foi o contrato aqui com o pessoal do Lucas Callas, mas deve ser uma coisa pesada também, deve ser caro. Sabe que é caro contratar a Viviane Barsi? Não é baratinho, não. Ela faz umas código de ética bacana pra caramba, super bem feito, 129 milhões, ó, pechincha, cara. Contrata ela para fazer seu código de ética. Aqui, ó, o caso chegou ao Supremo na última segunda-feira, dia 2 de maio, agora? Chegou agora, tá? A remessa ao Supremo aconteceu após o TRF6, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e o colegiado da Terceira Vara Federal de Belo Horizonte identificarem possíveis participações de pessoas com foro privilegiado nos eventos investigados. Sabe quem é a pessoa com foro privilegiado nos eventos investigados? Pachecão, meu amigo, Rodrigo Pacheco é ligado a esse Lucas Callas e ligado ao Vorcaro. Olha, todo mundo de Minas Gerais, é a turminha de Minas, são os mineirinhos do pão de queijo. Aqui, ó, conforme apurou a CNN, o inquérito foi instaurado pela Polícia Federal de Minas Gerais, envolve Callas, as empresas LPK Participações e não sei o que lá, Cedro Partificações, é coisa de mineração, tá? Existe uma Serra do Curral lá em Minas Gerais que o pessoal estava explorando e que aparentemente teve um monte de irregularidade, um monte de problema, um monte de propina. Eu sou a favor de explorar a Serra do Curral, acho que tem que explorar mesmo, mas fica mais do que claro que essas empresas começam a ter essa ligação com políticos, né? Começam a ligar com o governo. Aí, pô, olha só que absurdo isso, né? Aqui, ó, além de Viviane, também assinam a petição do caso Alexandre Barsi de Moraes e Juliane Barsi de Moraes, ou seja, os filhos do ministro agora estão defendendo, olha só, o cara no Toffoli, do ladinho do Alexandre de Moraes.
Ou seja, ali, né, do grupinho, da bandinha podre do Alexandre de Moraes lá no STF, né? Aqui, ó, a atuação de familiares de ministros em projetos que tramitam na corte tem sido alvo de questionamentos. Exatamente, né? As críticas se intensificaram depois da divulgação de que o escritório Viviane Bastos de Moraes foi contratado pelo Banco Master em um acordo que alcançava 129 milhões. Eu não sei por quanto que o Lucas Callas contratou a Viviane Bastos de Moraes. Foi caro, meu amigo, é caro esse valor, né? Até porque você compra junto com isso o favor do Toffoli. O Toffoli já botou, até porque o Toffoli já botou sigilo em tudo. Não fala nada, não pode falar nada. Silêncio, silêncio, não fala nada. Aqui, ó, a coisa foi tão sigilosa aqui, ó, que chegou a ter o ponto de que os agentes da PF não conseguiam obter o número do processo no STF para poder fazer petição. Você entendeu o nível de sigilo? É tão sigiloso o processo que ele deixou de existir enquanto processo dentro do STF, né? Algumas pessoas diriam que ele foi enterrado no STF, né? Mas isso seria um absurdo, evidentemente. Seria como se o Toffoli estivesse impedindo que a justiça ocorresse, né? Diga-se de passagem, desde que foi para o STF não andou nada esse processo que está na mão do Toffoli, né? Aqui, ó, entre os 22 alvos da operação no dia 17 de setembro, no dia 17 de setembro do ano passado, esse processo estava ainda com o TRF-6. Aí a Polícia Federal fez uma operação com 79 mandados de busca e apreensão na cidade administrativa do governo mineiro, não sei o que lá. Entrou um monte de gente nessa história e tal. Supostamente essa empresa é controlada por Lucas Callas, sócio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, tá? Então aqui, ó, há menção nos inquéritos policiais a autoridades com foro privilegiado, como o deputado federal Luiz Fernando Faria, do PSD, e os senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Por isso, a defesa dos presos argumentou que a primeira instância seria incompetente para declarar as prisões. Subiu tudo para o STF, né? Aqui, ó, embora Faria, Pacheco e Viana não sejam investigados na operação, o argumento foi acolhido. A mesma coisa que aconteceu no caso do Vorcaro, tá? Ou seja, no caso do Vorcaro também, ele diz que tinha um processo de compra de uma propriedade que envolvia um deputado, não havia motivo nenhum para isso subir para o STF, isso poderia ter continuado na primeira instância, mas, né, o argumento foi esse. É lógico, o pessoal do STF entendeu que o processo tinha que ir para eles. Por quê? Porque os caras deram dinheiro para Viviane Bárcio, porra, deram dinheiro para Viviane, é a chave para o seu processo ser aceito no STF, e aí a coisa toda ser colocada entre sigilo, sob sigilo. Repara como é que é o mesmo modus operandi do Banco Master, né? O processo está na primeira instância, um monte de acusações graves, aí pega um nome de alguém lá, sendo que, olha só, aqui está falando os 3 deputados aqui, mas a gente vai ver que o senador Rodrigo Pacheco é colocado como chefe do esquema da coisa, tá? Então tá aqui, ó. Vamos aqui então na matéria da investigação em que fala sobre essa história toda. Quem é o Lucas Callas, que é sócio de Vorcaro e é defendido pela esposa de Moraes, né? E que mostra como é que o modus operandi desse pessoal é todo mesmo, né? Então explica aqui que o cara é mais uma vez um empresário jovem, tá? De Minas Gerais, um cara que fez, o pai dele já trabalhava com mineração, e daí ele cresceu muito nessa área, fez em pouco menos de uma década uma trajetória marcada por negócios bilionários, cercados de controvérsias e ligados a governo, né? Embora cultive a imagem de um empresário alinhado ao ESG, eu falo para vocês, cara, quem tá ligado com esse negócio de ESG, de agenda verde, não sei o que lá, é tudo pilantra. Alguém falou para você, eu trabalho com o mercado de carbono. Pilantra, bandido. ESG, mercado de carbono, agenda, mudança climática. Quem trabalha nessa área só tem bandido, só tem pilantra, só tem vagabundo. Não tem uma pessoa séria trabalhando nessa área, tá? O nome de Callas aparece em pelo menos 4 operações policiais federais e estaduais investigando licenças distintas e não sei o que lá. Mensagens e e-mails encontrados no celular do Daniel Vorcaro, que é muito amigo do Lucas Callas, apreendido pela Polícia Federal, revelam que ele e Callas estiveram juntos em Caracas, hospedados no mesmo hotel durante uma viagem para prospectar oportunidades de negócio no setor petrolífero venezuelano, do dia 27 de novembro a 1º de dezembro de 2023. Registros incluem o pagamento, não sei o que lá, não sei o que lá. A viagem ocorreu justamente no momento em que as sanções americanas contra o petróleo da Venezuela haviam sido temporariamente suspensas. Você lembra? O Lula engrupiu o Biden, dizendo: não,
Biden tira sanções do Maduro, que eu prometo que ele vai fazer eleições honestas na Venezuela e aí vai dar tudo certo e coisa e tal. E o idiota, retardado mental do Biden, né, o decrépito mental, tapado, já senil do Biden, aceitou essa proposta do Lula. O que aconteceu? É lógico, o Maduro ferrou com tudo, não aceitou a eleição. Quando a eleição deu que outra pessoa ganhou, o Maduro disse que não valia nada, que ele que tinha ganho, não sei o que lá, uma lambança danada, né? Então, mas nesse momento, quando o Biden tirou uma parte das sanções da Venezuela, o que o Lula fez? Mandou os amiguinhos, vai lá, amiguinhos, vamos lá, amiguinhos, vai lá para fazer negócio com o Maduro, amiguinhos, para ajudar o Maduro na Venezuela, né? No entanto, com a retomada das sanções em abril de 2024, depois do descumprimento dos compromissos eleitorais do Maduro, o Vorcaro recuou e deixou de se vincular o nome ao negócio, diante do risco de impacto nas suas operações nos Estados Unidos. O Vorcaro, como tem banco nos Estados Unidos, você sabe, nenhum banco no mundo vive sem ter banco nos Estados Unidos. Agora, o Callas não, o Callas seguiu adiante nas tratativas, e segundo fontes ouvidas pelo UOL, teria investido cerca de 50 milhões para ajudar o Maduro, amigo do Lula, lá na Venezuela, né? 3 dias depois do retorno da viagem, no dia 4 de dezembro de 2023, Vorcaro e Callas entraram juntos no Palácio do Planalto, em uma reunião que não apareceu na agenda oficial do governo. O Lula não estava nesse dia no Palácio do Planalto, estava viajando, acho que estava na Alemanha, alguma coisa assim. Mas eles estiveram lá no Palácio do Planalto conversando com alguém. Eu não sei quem foi, mas a suspeita é o Alexandre Silveira, o ministro das Minas e Energia do Lula, que é muito ligado ao Lula e que é muito ligado ao Vorcaro e é muito ligado ao Lucas Callas, porque também é lá de Minas Gerais e coisa e tal. Então, essa é a situação. O cara tá enrolado nessa situação toda, né? Tem aqui detalhes da viagem deles, não sei o que lá. O Lucas Callas, essa investigação que está correndo sobre ele agora é com referente à Serra do Curral, lá em Minas Gerais, que teria sido obtida a licença de forma ilegal, ele deu propina para alguém, não sei o que lá, e está sendo investigada essa história, né? E aqui, ó, a coisa subiu para o STF após a apreensão de um organograma manuscrito que colocava o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no topo de uma estrutura hierárquica. Olha, o chefe é o Pachecão. E listava, entre outros nomes, o de Callas em um nível subsequente. Então o Pacheco manda, tá o Callas aqui, tá o Vorcaro aqui, tem outros nomes aqui, tinha uma estruturazinha de uma organização criminosa lá em Minas Gerais para fazer sabe-se lá o que, né? Por envolver a menção a um senador em exercício de mandato, essa investigação foi remetida ao STF, onde o Toffoli imediatamente colocou tudo em sigilo. Sigilo, não fala nada, quieto, não pode falar nada dele, né? Isso daqui, essa aqui é a empresa do tal do Callas, tá? Green Metals. Green Metals, diz que é verde. Não, porque a gente vai fazer SG, não sei o que lá. Porra nenhuma, para com isso. Para de sacanagem, isso é coisa de pilantra. Enfim, isso daqui mostra que o caso do Vorcaro é só um dos casos, dos muitos casos lá em Brasília que tem, desses empresários que entram no governo, que compram todo mundo, inclusive o Alexandre de Moraes, através da esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, para fazer as coisas com impunidade e serem tratados dessa forma, né? Um absurdo completo isso daqui. E vamos ver se essa investigação avança alguma coisa, tá? Vamos ver se tem algum resultado disso daí, porque o pessoal parou de falar da Viviane Barsi de Moraes. Não, tem que... Cara, continua sendo um absurdo, 129 milhões de reais, não tem lógica nenhuma esse contrato dela. Tem que entender a ligação do Alexandre de Moraes com o Banco Master e também com essa Green Metals do senhor Lucas Callas, que é outro pilantra ligado nessa história aqui, né? A coisa tá ficando feia, cara. Quem imaginaria, né, que o Lula voltando ao poder, o pessoal fazendo o L, ia voltar um monte de corrupção, um monte de negociata, um monte de coisa, para ajudar os amigos comunistas da América Latina. Esse pessoal foi lá na Venezuela para ajudar o Maduro. O Vorcaro foi na Venezuela ajudar o Maduro. O Vorcaro é amigo do Lula, né? É o que eu falo para vocês, essa turma toda tá junta nessa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.